Olá pessoal, vamos a mais um quadro Pasto é Lavoura. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as questões relacionadas a plantas invasoras em pastagens. Na verdade eu não vou ficar aqui falando como a gente tem que eliminar as nossas plantas invasoras, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre o real motivo delas estarem presentes nas suas pastagens. Plantas invasoras são plantas oportunistas, o que quer dizer que, se elas estão ali, é porque provavelmente as exigências de solo, ou seja, as exigências nutricionais da sua planta forrageira não estão sendo atendidas. Então é aquela velha história, né? É a ocasião que faz o ladrão. Então nesse caso a planta invasora apareceu porque provavelmente o solo está ácido, a gente está com problemas relacionados a nitrogênio ou a fósforo. Tá? Então, a gente precisa fazer uma análise de solo, fazer uma recomendação, uma interpretação bastante criteriosa, para que a gente possa, então, passar a atender às exigências da planta. Então, o que a gente tem que fazer, quando a nossa pastagem está muito contaminada por plantas invasoras, é um controle integrado, ou seja, várias ações devem ser realizadas para que a gente consiga diminuir o impacto negativo dessas plantas forrageiras nos nossos pastos. Tá? Então, primeira dica para a gente diminuir esses impactos negativos das plantas invasoras é fazer uma análise de solo, fazer uma correção e uma adubação. Paralelamente a isso, nós vamos fazer a aplicação ou utilização de herbicidas. Uma outra pergunta que é muito comum, né, que me fazem é qual é a melhor época para a gente fazer a aplicação de herbicida nas nossas pastagens. A janela de aplicação de herbicida ela é muito grande, né? Então, principalmente quando a gente avalia as inúmeras plantas forrageiras que existem hoje aí, né, nas nossas pastagens. Mas é importante salientar que o herbicida ele vai ter um efeito no metabolismo da planta, ou seja, ele vai impedir que a fisiologia dele se complete. Então, alguma coisa vai acontecer nesse processo metabólico da planta. Então, o que eu preciso fazer? Cada herbicida vai agir de uma forma diferente. Uns impedem o metabolismo do nitrogênio, outras vão impedir transporte de energia, tá? Então, várias formas de ação dos herbicidas existem hoje, né? Antigamente a gente tinha poucos herbicidas, mas hoje a gente tem vários tipos de herbicida disponível no mercado com várias formas de ações diferentes, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa que essa planta daninha esteja com o seu metabolismo bastante acelerado para que esse herbicida de fato tenha efeito. Então, qual é a época em que essa planta invasora vai estar bombando com o seu metabolismo bastante acelerado? Vai ser justamente esse início do período chuvoso, tá? Então, é ideal que a gente faça esse controle dessa planta invasora logo no início do período das chuvas, tá? Até porque o período chuvoso é aquele período em que a gente tem um aumento na nossa taxa de lotação, porque a gente tem as condições favoráveis para o desenvolvimento das nossas plantas forrageiras. Se as condições estão favoráveis para o desenvolvimento dos capins, provavelmente ela também vai estar favorável para o desenvolvimento da invasora. Então a competição vai ser muito acirrada. Existem alguns dados de pesquisa, pessoal, que mostram aumento na taxa de lotação de até 3 vezes, quando você utiliza o herbicida, para fazer o controle. Mas é claro que o controle integrado vai ser muito mais efetivo, tá, pessoal? Então, se a gente fizer esse controle no período das águas, a gente vai ter uma maior disponibilidade de forragem, maior oferta de forragem para o nosso gado e vamos diminuir a competição. Uma outra dica também bastante importante que eu não poderia jamais deixar de falar para vocês é a seguinte: façam, tá, o controle dessas plantas invasoras antes que elas floresçam, porque se elas florescerem, o que vai acontecer? Elas vão deixar a semente no solo e aí o problema nunca vai se acabar. Chega num próximo ciclo, essa semente vai germinar de novo quando voltar a chover, quando as condições forem favoráveis, tá? Então ela germina outra vez e aí você nunca vai conseguir acabar com o problema, porque essas plantas invasoras vão estar sempre voltando, vão estar sempre retornando, tá? Então é importante a gente fazer esse controle dessa planta invasora antes do florescimento. A roçada, pessoal, é uma coisa que ela é uma faca de 2 gumes. Embora ela vá diminuir consideravelmente a quantidade de plantas invasoras no seu pasto, ela pode muitas das vezes ser um processo muito caro e também fazer com que essa planta tenha um maior desenvolvimento, porque você vai fazer uma mudança nas questões de hormônio dessa planta invasora e ela muitas das vezes vai aumentar a sua produção após a roçada. Aí o pessoal vai lá, faz essa roçada no período das águas e aí tem chuva, tem luz, tem temperatura, ela é uma planta de baixa exigência em relação aos nutrientes, aí ela vai rebrotar ainda mais vigorosa e você nunca consegue acabar com o problema. Tá? Então existem algumas plantas que a gente precisa roçar para fazer aplicação de herbicida no toco, existem outros herbicidas que são utilizados para folhas largas, outros que não são herbicidas seletivos, então a gente tem que avaliar o contexto, a quantidade de plantas invasoras para poder verificar qual é a melhor forma da gente fazer esse controle, mas é importante dizer para vocês que o controle integrado de plantas forrageiras,
Ó, desculpa, que o controle integrado de plantas invasoras é a melhor forma da gente acabar com esse mal nas nossas fazendas, tá? Então vamos fazer análise de solo, vamos entregar para nossa planta forrageira, tá, as condições ideais para que ela consiga ter mais competição, capacidade de competição com as nossas plantas invasoras. Então, pessoal, era esse o recado de hoje e eu espero vocês para o nosso próximo quadro, Pasto é Lavoura.